meus queridos. Aleluia. Grande Deus e eterno Pai, aqui estamos, Senhor, na sua presença, Pai. Pai, em nome de Jesus, ó Pai, que a sua graça e o seu poder, que a sua misericórdia, Pai, venha encher, Senhor, o seu servo nesse momento, ó Pai. Dando a ele, ó Pai, sabedoria do céu, entendimento do Espírito Santo, Senhor, para que possa, Senhor, nesta noite, o Senhor usar ele, ó Pai, com autoridade, Pai. Pai querido, em nome de Jesus, ó Pai, também quero te pedir, ó Pai, que o Senhor nos dá, Senhor, entendimento do Espírito Santo, sabedoria do alto céu, para que nós possamos entender a sua palavra, Pai. Em nome de Jesus, usa o seu servo. Amém. A paz do Senhor, irmãos. É com muita alegria que eu estou aqui hoje. Eu vi esse testemunho da menina. Às vezes nós temos tantas coisas que acontecem de bom que Deus faz na nossa vida, e às vezes nós não temos coragem de falar. Fala, dê um testemunho. Isso pode ajudar vocês também no conhecimento de Deus, mas também pode ajudar outras pessoas. Nós não podemos ter vergonha de falar para Deus o que Ele faz para nós e para as outras pessoas também. Hoje, esse culto está sendo muito maravilhoso para mim, está sendo especial desde o início, tudo está me tocando. Orei muito essa noite, na verdade eu oro a semana toda, mas essa noite especial, para que fosse um culto maravilhoso. E ouvi o irmão Jefferson, quando ele estava falando um pouquinho aqui das 10 pragas, e preocupado em não tomar muito tempo. Mas esse tempo o senhor tem que tomar, porque esse tempo não é o pastor que dá, é Deus. E quando o Espírito de Deus toca, tem que falar, porque essa igreja não é minha, essa igreja é nossa. E aqui todos que tiverem vontade, todos que puderem se manifestar com a presença de Deus, do Espírito Santo, tenham liberdade. Não importa que vai tomar o tempo do pastor todo, mas o importante é vocês sentirem que estão falando com Deus e levando essa mensagem para cada irmão que está aqui dentro. O Espírito Santo tem me tocado. Hoje eu vim muito cedo aqui, porque eu precisava conversar com Deus. E vim lá para a igreja, como nós fazemos. E terminando tudo, já tinha orado. Eu peguei o violão para cantar um louvor no violão aqui sozinho. E eu cantei o que vocês cantaram, né? Espírito, Espírito. E aquilo foi me enchendo de glória, foi me enchendo de luz, de paz. Em pouco tempo eu estava chorando, porque há muito tempo eu estava preocupado, porque é tão corrido as coisas para nós, tanto em casa como no trabalho, como aqui, que a gente às vezes deixa de sentir a presença do Espírito Santo. E quando eu venho para um culto que não me dá um frio na barriga, quando eu não sinto arrepio no corpo, que é a presença do Espírito Santo, eu sinto que alguma coisa está errada comigo. Aí eu me procuro em oração. Aí eu dei esse hino que as meninas cantaram, e também mais um outro que chama assim: Quando Jesus estendeu a sua mão. Essa música tem muito a ver conosco, porque nós estávamos aí no mundo e Deus nos estendeu a mão. Deus nos achou, e é assim que Ele faz. E muitas vezes nós estamos na presença do Pai e queremos fugir dessa presença, assim como a minha esposa comentou. As pessoas recebem a glória, a bênção de Deus, mas acham que esse mundo aí fora é muito mais importante que aqui. Eu vou fazer uma mensagem hoje que vai falar muito sobre isso, apesar que tudo que aconteceu aqui foi em cima da mensagem. Pastor Valor, irmão Jefferson, todos que trouxeram uma mensagem voltou para esse texto. E eu senti que Deus está na casa e que seu Espírito está conduzindo cada um de vocês a fazer essa pregação junto comigo. Cada um de vocês pegaram um pedacinho do que eu vou trazer aqui hoje. Se eu parasse aqui e não falasse mais nada, Deus já falou tudo. Porque cada um de vocês estão iluminados pelo Espírito Santo hoje. Hoje, quando eu entrei nessa igreja, eu senti maravilhosamente a presença que estou sentindo até agora. Eu estava ali, enquanto louvava o irmão aqui, chamando o Espírito Santo. Porque se eu não sentir a presença do Espírito Santo em cada culto que eu venho, se a minha barriga não tiver um frio, com medo, é sinal que eu não estou trabalhando corretamente para Deus.
E o que vai acontecer em pouco tempo é essas pessoas que vão ficar sem Deus. Hoje já está difícil, porque aí fora tem tanta coisa, as pessoas procuram, mas nada preenche. Aí vem o tal da depressão, vem o tal da tristeza, vem o tal da loucura, vem tudo. E a gente acha que o problema é só nós. Sim, é só nós. Mas também tem a ajuda daquele inimigo que nós deixamos a porta aberta para ele entrar. O inimigo aproveita isso, porque ele não pode atingir Deus, ele tenta atingir a criação que somos nós. Ele tenta deteriorar a nossa imagem. Então ele nos confunde. Às vezes ele se manifesta um demônio no nosso corpo, em alguns, em outros ele se manifesta, mas não aparece, que é para induzir no vício, é para induzir na droga, na prostituição, porque fazendo isso, essa pessoa vai perder a salvação, ela vai gostar dessas coisas que o demônio está dando, mas ela não se volta para Deus, porque ela acha que aquilo é mais importante. E nessa mensagem de hoje, todos vocês que trouxeram a mensagem, que falaram, que louvaram, trouxeram um pouquinho disso que eu vou falar agora. Eu queria convidar todos a se levantarem. Nós vamos fazer uma oração de libertação e cura, porque o que vai falar nessa palavra de hoje vai trazer muito sobre a possessão, sobre o desvio da igreja, sobre os caminhos errados que muita gente procura. E o que acontece, às vezes nós somos pegos de surpresa, nós demos brecha e o inimigo aproveitou e se apossou de nós. Então vamos orar, vamos pedir para que Deus nos liberte dessa maldição que é o pecado. Vamos pedir para que Deus tire o inimigo da nossa vida, da nossa casa. Às vezes no relacionamento, às vezes nós nos tratamos mal com os filhos, com todos, e nós não entendemos o que é. Nesse momento nós estamos fracos, nós estamos deixando o inimigo se apossar da nossa alegria, se apossar da nossa família, se apossar do nosso filho, porque o orgulho às vezes sobe dentro da gente e a gente não consegue vencer ele. Se a gente não consegue vencer o orgulho, nós não vamos conseguir vencer o inimigo. Para quebrar nossas barreiras, para quebrar o nosso jugo, para quebrar o nosso tabu, é só Jesus, não existe outro. Pai, nesse momento, Pai, eu chamo a Tua presença aqui nessa casa, Deus. Eu quero que o Senhor venha aqui, Pai, com a Sua grandeza, com a Sua força, com o Seu poder, em nome do Seu Filho Jesus, que toque, Pai, nesse momento em cada pessoa que está aqui, Pai. Cada enfermidade causada pelo inimigo, cada tristeza, cada ferida, Pai, cada briga, cada desavença, que nesse momento Jesus quebre, Pai, que Jesus derrame pelo chão toda a desavença que há na casa, que há nas pessoas, que há inveja, que há maldade, que há dor, que há enfermidade, que está no corpo, saia nesse momento, porque o poder não tem, o inimigo não tem poder nessa casa, porque nessa casa mora Jesus. Jesus mora no corpo e no coração de cada pessoa que está aqui nessa casa, Pai. E nessa noite, Pai, o Senhor vai quebrar todos os jugos, vai quebrar todos os tabus, Pai. Fechar todas as portas que o inimigo entrou, Pai. O Senhor vai tirar ele da nossa vida. O Senhor vai expulsar ele dessa nossa vida, Pai. Porque Jesus mora no nosso corpo, Jesus mora no nosso coração, e nós aceitamos o Teu Filho como nosso único Salvador, Pai. E o Seu Santo Espírito, nosso companheiro, o nosso amigo, Pai, o nosso Redentor, nos dando ensinamento, nos trazendo com a palavra do Senhor, Pai, nos consolando, nos redimindo, Pai, nos aproximando da Tua presença. Então, nessa noite, Pai, fala para esses irmãos, receba esse milagre em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Podem se sentar, irmãos. Oh, glória a Deus. A leitura que nós vamos fazer hoje está em Marcos, capítulo 5, do versículo 1 ao 20. Mas nós não vamos ler tudo não, porque é muito grande e eu trouxe um resumo aqui rapidinho para não tomar muito tempo. Mas eu vou ler 3 versículos aqui para vocês. Se os irmãos não quiserem acompanhar, conseguem colocar na tela para nós, Marcos, capítulo 5, do versículo 1 ao 3. Consegue? Marcos, capítulo 5, do versículo 1 ao 3. Eu preparei muito esse estudo
Já faz uma semana que eu venho estudando, pesquisando, para entender a força da palavra e o que nós podemos fazer para não sofrer tanto. O endemoniado gadareno. E chegaram a outra banda do mar, a província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, e saiu logo a seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias podia alguém prender. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por eles feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém podia amansar. Amém. Glória a Deus. Só até então. Aqui fala sepulcro. Sepulcro não é cemitério, não é túmulo, é lugar de morte, é lugar que a vida já não existe mais. E Jesus estava de um lado e quis atravessar para o outro lado. Esse outro lado é onde existiam pessoas que não se importavam muito com Deus, tinham os deuses próprios, eram pagãos, acreditavam em outros deuses e não conhecia o nosso evangelho, não conhecia muita coisa ainda que tinha acontecido, porque era um pessoal afastado e ali era perigoso até se aproximar, e Jesus não tinha ido até lá ainda. Jesus foi pela primeira vez. Os milagres que Jesus fazia eram do outro lado, ali perto das cidades onde ele sempre estava, então vários milagres, mas desse lado não. E ali, mesmo sendo um território judeu, era dominado pelos romanos. Os romanos eram legiões que ficavam em vários pontos, e essas pessoas eram muito maldosas. Eles eram desumanos, matavam, roubavam, se aproveitavam das esposas, faziam tudo que era bom. Então era um povo muito temido, e eles tinham esse domínio. Então, legião eram romanos. A gente fala uma tropa muito grande, se fala de 3, 6 mil, outros de 5, de 2. Legião era uma parte muito grande de um exército romano. Jesus quis atravessar, ele quis atravessar de barco, chamou seus discípulos, pediu que os discípulos fizessem um trajeto com ele nesse mar. Ele queria atravessar para o outro lado, esse lado dos gentios, onde não eram judeus, onde não acreditavam em Deus, onde tinha os deuses próprios, os deuses pagãos. E nós estudamos esse texto, nós encontramos 3 textos. Em Marcos, capítulo 5, do versículo 1 ao 20, em Mateus, do capítulo 8, versículo 28 ao 34, e em Lucas, capítulo 8, 26 ao 39. Só que em Mateus me chamou um pouco a atenção um item, apesar que há divergência entre os evangelhos, são 3 evangelhos dos 4, né, que nós temos. Em Mateus, no capítulo 8, versículo 9, fala assim: quando Jesus chega perto de uma pessoa que está endemoniada, essa pessoa pergunta para ele: o que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? Quando falou antes do tempo, me chamou a atenção, porque eu estava estudando Marcos. Em Marcos é um pouquinho diferente, eles não falam assim, antes do tempo, fala apenas que chegou para atormentar, em nome de Deus, deixa eles em paz. Então eu vou contar a história para vocês. Chegaram do outro lado do mar, a província dos Gadarenos, uma cidade chamada Gadara, e ali existiam 10 cidades ali que se reuniam e eram pontos de adoração a outros deuses. E era até perigoso para Jesus ir lá, mas Jesus foi. Jesus estava descendo o mar para chegar lá, veio uma forte tempestade. Mas me lembrou daquela outra passagem, quando Jesus anda sobre as águas e acalma a tempestade, que ele fala: aquieta-te. Aquela tempestade falou, e nessa passagem ele repreendeu: eu repreendo a tempestade. Então vai dizer o quê? Que Jesus estava indo por um caminho, por uma vida, para salvar uma pessoa, mas o inimigo já estava preocupado para que isso não acontecesse. Ele mandou aquela tempestade para que isso destruísse aquele barco.
para que ele não chegasse naquele ponto. Mas o que acontece com Jesus? Jesus é o dono de tudo, do tempo, da natureza, de tudo. E o inimigo, ele tem esse pressentimento, ele tem esse reconhecimento com Jesus. Então eu vou falar resumidamente aqui o texto para vocês. Chegaram do outro lado do mar, na província Gadarenos, encontrou um homem com um espírito imundo. Quando Jesus pisou na praia, veio correndo até ele um homem endemoniado. Os outros evangelhos falam que eram 2, mas Marcos fixou em um, talvez seja um que fosse mais agravante. Talvez o outro endemoniado fosse mais dependente desse. Então Marcos focou no endemoniado. Como eu falei, existem três versões, em Marcos, Mateus e Lucas. Morava nos sepulcros, que significa túmulo, cemitério, lugar de morte. Ninguém conseguia prender. Andava de dia e de noite, se ferindo com pedras. Esse endemoniado, essa pessoa, ele andava nu, ele andava gritando. Ele vivia no cemitério, nos túmulos, sepulcros, vivia no deserto, todos o temiam. Colocavam grilhões são correntes, com algemas, ele quebrava. Colocava ele nas cadeias, ele destruía. Para vocês verem a força que o demônio tinha sobre aquele corpo, sobre aquela pessoa. Como o demônio consegue nos dominar, quando ele consegue nos induzir para coisas assim. Viu Jesus, quando ele viu Jesus, ele correu até Jesus e o adorou. O demônio adorou Jesus, através daquele corpo, através daquele homem, ele adorou Jesus. Que tenho eu contigo, Jesus, Filho de Deus. Pediu para Jesus não atormentá-lo, ele reconheceu o Filho de Deus. Coisas que às vezes nós não reconhecemos. O próprio demônio reconhece o senhorio. Jesus dizia: sai deste homem, espírito imundo. Qual é o seu nome? Perguntou para ele. Ele disse: Legião, porque eram muitos. Eu estava explicando para vocês, um grupo do exército chamado Legião, fala em aproximadamente até 6.000 homens. E ali existia, antes desse homem, antes até de Jesus, essas legiões que praticavam mal. E esses espíritos pagãos poderiam estar andando e incorporados naquele homem. Assim diz o texto. Não temos como afirmar. Diz aqui: havia muitos porcos andando. Os demônios pediam para Jesus mandá-los para aqueles porcos. Os porcos eram considerados imundos. Os judeus não tocavam em porcos, mas os romanos, eles tinham lá, aquele emblema deles era um porco. E aquele povo, por ser ateu, estavam criando porcos. Falavam que eram mais de 2.000. Então, eram considerados imundos, porque além de Moisés, falava em certas coisas assim, e Jesus considerava imundo também. E aqueles espíritos também eram imundos. Pediu para Jesus enviar eles para fora daquele lugar. Quando Jesus pediu para sair do corpo, eles pediram para Jesus que enviasse ele aos porcos, que os demônios saíssem do corpo daquele homem, mas que não fosse para outro país. Em um texto fala abismo, em outro texto fala país, porque se eles fossem para algum lugar, teriam medo de ser naquele momento, mas Jesus não poderia fazer ainda a destruição, porque não era a hora, não era a permissão de Deus ainda. Eles não mataram aquele homem, porque eles recebem uma ordem autoritária de Deus. Deus usa eles por um propósito, mas a hora deles não seria aquela. A hora deles vai chegar no juízo quando Jesus chegar. Lá fala que esmagará a cabeça da serpente. Então Jesus vai ter um momento que esse propósito de Deus de usar não vai ser mais usado, vai ser destruído. Mas porém eles têm um limite. As coisas que eles fazem têm que ter a permissão de Deus. Eles não podem matar aquela pessoa. Então eles têm um certo respeito. E eles são mais organizados do que nós. Porque quando eles chegaram pedindo para Jesus colocar eles nos corpos, eles usaram as regras do mandamento para falar com Deus. Eles conhecem a palavra.
coisa que nós não sabemos. Às vezes nós vamos falar com Deus sem conhecer a palavra, e nós erramos, porque nós impomos para Deus, nós não pedimos a Deus. Nós impomos como se tivesse obrigação de nos dar as coisas. Mas Deus quer que nós seguimos os estatutos. Estou dando um breve resumo aqui para não tomar muito tempo. Jesus permitiu, e saiu o espírito do homem e entrou nos porcos. Os porcos saíram para um despenhadeiro e caíram no mar e morreram. Eram quase 2.000 porcos. Por isso que eu falo da legião. Quando esse espírito, Jesus pergunta para ele qual é o seu nome, eles falam: nós somos muitos, nós somos legião. Uma legião é considerada até 6.000 pessoas, que eram parte dos romanos lá do exército. Mas porque 2.000 porcos, os 2.000 porcos foram atingidos e caíram, provavelmente era muito demônio que estava dentro daquela pessoa. Então esses 2.000 porcos pularam no despenhadeiro, se jogaram no mar e se afogaram. A gente até lembra daquela passagem, né, do Mar Vermelho, quando o faraó estava perseguindo e o mar se abriu e aqueles perseguidores morreram ali, né, no mar. Aqui a gente vê praticamente uma história que faz a gente lembrar daquele momento. Os donos dos porcos fugiram, encontraram na cidade, nos campos, e saíram comentando o que tinha acontecido. E viram Jesus e também o endemoniado curado e temeram a Jesus. Quando eles chegaram, eles não viram mais aquele homem endemoniado, eles viram ele sentado, se comportado aos pés de Jesus. Jesus entra no barco porque eles pediram para Jesus sair. Eles não queriam que Jesus ficasse ali, eles estavam mais preocupados com a perda dos porcos do que com a alma que estava salva. Jesus não deixou, porque ele pediu que ele queria acompanhar Jesus. Jesus falou: não, você vai ficar, vai para os céus contar o que Deus fez na sua vida. Esse endemoniado passou a ser um testemunho de Jesus naquela área que ainda não existia o trabalho de uma crença maior, porque o povo não acreditava no nosso Deus. Ele foi em Decápolis seriam 10 cidades daquela região, e começou a anunciar. Bom, esse aqui é o resumo do texto de Marcos que eu trouxe para vocês. A condição do endemoniado, ele era possesso por uma legião de demônios. Essa legião se apossou dele, porque esse homem poderia ter passado consequências de maldade ou arrependimento. Ele poderia também ter sofrido com essa legião. Ele poderia ter uma dor no coração muito grande, uma tristeza pelas coisas ruins que ele viu ou pelas coisas ruins que ele fez, e esses demônios se aproveitaram dele. Ele poderia ser morto, sim, mas esses demônios não têm essa permissão. Mas eles usam o hospedeiro por algum tempo, pelo seu propósito. E essa pessoa era uma pessoa endemoniada, que fazia mal, que era brutalidade, todos o temiam. Mas Jesus libertou ele. Jesus tirou ele daquela consagração que ele estava de maldade, mas o povo não aceitou. O povo fez uma coisa que Jesus salvou aquela pessoa, trouxe ele para a vida, deu oportunidade, e as pessoas expulsou Jesus da vida. Não queria que Jesus ficasse, com medo de mais alguma coisa que Jesus fizesse e que fosse dar danos materiais para eles, ou que talvez eles tivessem que se encaixar dentro da palavra, seguir os mandamentos de Deus, e eles não queriam, porque aquele mundo lá fora fazia bem para eles, e seguir o caminho de Jesus poderia ser uma tortura para eles, se adequar aos mandamentos de Deus. Então, o que aconteceu ali foi isso: o isolamento e desespero. Morava no sepulcro. Sepulcro é um lugar de morte, onde o demônio levou aquelas pessoas. Então imagine, se ele vivia no sepulcro, se ele vivia naquela vida, o que ele comia, que banho que ele tomava, olha a situação que essa pessoa fazia. E ele se feria com pedras, com algumas coisas, o tamanho da tormenta que atacava ele, que ele se machucava, eles próprios tentavam se progredir aquele corpo, porque era uma forma que os demônios tinham de atingir a Deus, atingir a criação de Deus. Como eles não poderiam chegar a Deus, eles tentavam agredir a criação de Deus. O autodestruição, dia e noite andando e gritando no sepulcro. Ele já não tinha mais controle sobre a sua vida, já não tinha mais o que fazer.
Os porcos se arremeteram no mar e pereceram semelhante ao exército de Faraó no Mar Vermelho. São espíritos maus, anjos caídos que estão na terra com o propósito de prejudicar a humanidade e afrontar a Deus. Seu propósito de roubar, matar e destruir, assim como Deus tem um plano para o ser humano, Satanás também tem. Quem não segue a Cristo está caminhando para o inimigo rumo à perdição eterna. O inferno será muito pior do que isso. O demônio reconheceu Jesus imediatamente e se prostrou para adorá-lo, como fazia quando era o anjo de Deus. Então o demônio conhece Deus melhor que nós, ele conhece os mandamentos de Deus, ele conhece toda a sua estrutura de Deus. Ele tem um respeito, porque ele se prostrou, ele se adorou, ele reconheceu que Jesus era o Filho de Deus. E às vezes nós não reconhecemos isso. Jesus dá toda a oportunidade para a gente seguir o seu caminho e nós queremos seguir outro. E o demônio aproveita essa oportunidade. Ele aproveita porque ele vai destruir essa pessoa. Às vezes ele não vai se manifestar como demônio, ele vai ficar quieto, mas ele vai induzir essa pessoa ao vício, ele vai levar essa pessoa às coisas erradas, e essa pessoa vai estar com a alma perdida. Quando Jesus vier e nos levar essa nossa igreja, o que vai acontecer com essas pessoas que vão ficar aqui nesse mundo? Esse mundo vai ficar sem Deus. Imagina o que vai acontecer: a tristeza, a tragédia, o horror, a destruição. Tudo que for ruim vai ficar, porque Deus não vai estar aqui. Até que vai passar mais um tempo e esse demônio vai ser destruído. E essas pessoas, talvez lá no segundo julgamento, ainda possam ter uma oportunidade. Nós também vamos ser julgados. Nós somos perdoados, mas os nossos pecados não são esquecidos. Nós temos um peso. Aquilo que nós fizemos de errado, nós vamos ter que responder por ele. Deus nos perdoou, mas o pecado continua. Ele existiu e ele está marcado. Um dia teremos que prestar conta. Quanto mais andarmos no caminho de Deus, mais livre vai ser a nossa vida aqui ainda na terra, porque o nosso espírito vai ser livre dessa tentação, vai ser livre desse demônio, e tudo isso vai influenciar dentro da nossa família. Nós vamos ter uma família feliz, nós vamos ter uma família que adora a Deus, nós vamos ter união, nós vamos ter nossos filhos encaminhados, nós vamos ter um casamento salvo em alegria. Nós precisamos de dinheiro, sim, o suficiente para a gente viver, mas não podemos ser escravos deles, não podemos ser escravos das festas, das badalas, de tudo que aparenta aí fora que é bom, que é um negócio seu. Nós temos que ser felizes com o que nós temos. Deus nos dá todo dia um pouco mais do que nós precisamos, mas nós temos que agradecer, nós temos que ser honrados por merecer as coisas que Deus tem nos dado. Eu queria dizer uma palavra aqui bem pequena. Eles só agem dentro dos limites da permissão divina. Além disso, os demônios usavam aquele corpo como casa. O diabo utiliza seus escravos para fazer suas obras malignas nesse mundo. Os demônios adoraram a Jesus, mas o povo não adorou. A perda financeira foi mais sentida do que o ganho humano e espiritual. Jesus expulsou os demônios de um homem e depois foi expulso do lugar dele. Aquele que se converte toma a bênção e se torna uma bênção para o seu lar, para a sociedade. Jesus subiu ao céu, mas encarregou a sua igreja de continuar a sua obra de libertação na terra. Então nós somos a igreja de Deus. Nós somos o templo do Espírito Santo. Deus colocou o seu sopro em nós. Nós somos sentimento, nós somos emoção e nós somos união. A partir do momento que não temos amor, que temos raiva, que temos ódio, que não sabemos perdoar, o nosso inimigo está se aproveitando dessa oportunidade. Por mais simples que seja, dentro de casa onde se encontra, com os filhos, com o marido, com a esposa, com os amigos, familiares, é a porta que o inimigo precisa. Às vezes, para ele sair, uma porta inteira aberta, é difícil tirar ele de dentro. Mas se deixar uma brecha pequenininha, é uma entrada fácil para ele. Ele é astuto, ele conhece todas as nossas fraquezas, ele conhece todo o mandamento que Deus nos ensinou, ele conhece até o seu filho. Como ele falou ali,
O que queres de mim antes do tempo? Eles já sabem que vai chegar o momento que o demônio vai ser destruído, que vai voltar para o abismo. Então eles reconhecem isso. E ele achou que naquele momento que Jesus chegou, seria esse momento. Por isso que Jesus permitiu que eles fossem até os porcos, não os destruiu, porque Jesus vai ter o momento dele. Quando a vida de Jesus chegar, é a hora que ele vai pisar na cabeça da serpente. Eu queria deixar essa mensagem hoje aqui para vocês. Eu falei resumidamente, porque se for falar tudo aqui, vai ser 1 ou 2 horas, vai ser pouco, né? Mas para vocês entenderem que existem 2 caminhos: o caminho do bem e o caminho do mal. Os olhos enxergam os 2, o coração só enxerga um. Aquilo que o olho vê, que enche de glória, sabe, que enche o nosso ego, que parece que tudo que nós temos que ser melhor que os outros, que a nossa aparência é mais importante que os outros, que nós somos melhores que os outros. Isso não é o caminho de Deus. O caminho de Deus é aquilo que o coração fala com a alma, fala com o espírito, a pureza de tudo, aonde a gente não vê maldade no semelhante. Mesmo quando a pessoa erra, a gente não vê maldade, a gente vê uma fraqueza. Aquilo que ele olha com gratidão pelo que Deus colocou na mesa, pelo que Deus colocou do nosso lado, a esposa, o esposo ou filho. Aquilo que Deus trouxe nessa noite, trazer a gente para um lugar santo, que é a sua casa, o seu templo, e dar esse privilégio de estarmos aqui adorando a Ele, de estar aqui falando do Evangelho que foi pregado pelo seu Filho, pelas pregações que foi feita em nossa vida pelos nossos pais, por coisas que ouviram dos seus antepassados, que tiveram carinho, a preocupação de colocar com amor na